Hoje eu vou falar sobre um assunto muito precioso para mim que eu não vejo muita gente falando, certo? Então presta atenção, eu tô dizendo que não vejo muita gente falando, não no sentido de que eu não vejo muita gente praticando, mas é um assunto muito importante para o meu coração, é um assunto muito importante para minha família, né? Minha família ouve bastante sobre isso, alguns amigos mais próximos também sabem que eu dou um foco muito grande sobre isso, porque é uma realidade que eu tenho desde a minha conversão, há 13 anos atrás, aproximadamente. Que o tema é, como você pode ter visto aí, como viver dia a dia com Jesus, certo? Por que que esse tema é importante? Por causa de um problema muito, muito sério. Nós pensamos que convivemos com Jesus só quando nós estamos no culto, certo? Às vezes nós pensamos que a presença de Deus ela está somente no culto solene, certo? Que é o culto público ao Senhor. Só que não é. Nós, na verdade, convivemos com Jesus todos os dias, mesmo que a gente, infelizmente, se esqueça disso, certo? Infelizmente, porque muitas vezes também a gente pensa em outro sentido. Eu convivo com Jesus somente aqui no meu devocional de manhã, o resto tô nem aí, entende? Do dia, somente nesses momentinhos, sabe? De 1 hora e meia no culto solene, ou em 10, 15, 30, 1 hora por dia na nossa leitura da Bíblia devocional, sistemática e tudo mais, certo? E cá entre nós, né, entre eu e você, isso é uma percepção muito ruim e superficial. Eu só não digo errada porque eu não sei, a ser bem exato, mas eu tinha essa sensação, tá? Então, como é que a gente convive ou vive ou tem comunhão com o Senhor Jesus todos os dias ou todo o dia, né? Então, eu selecionei aqui 8 pontos de maneira bem objetiva para a gente ver como é que a gente convive com o Senhor Jesus. E aqui eu quero pelo menos trazer uma semelhança do seguinte: eu sou casado há alguns anos, né? E eu convivo com a minha esposa, eu vivo com ela. Então eu falo com ela, eu escuto ela, eu oro com ela, eu leio bons livros com ela, certo? E não somente com ela no sentido de sentar e ler com ela, mas no sentido de compartilharmos leituras que nós estamos fazendo juntos e tudo mais. E a gente louva às vezes juntos, ministra, faz um monte de coisas juntos. Então nós temos esse viver diário com várias atividades. E é assim que eu entendo que nós devemos ser com o Senhor Jesus. Certo? O Senhor Jesus ele não foi e nos deixou aqui e somente vem em alguns momentos durante o dia ou a semana. O Senhor Jesus ele foi, mas enviou o seu Espírito, né? E ele vive com a gente todos os dias. E não somente por meio do seu Espírito, mas também por causa do seu atributo de onipresença, certo? Ele está em todos os lugares, completamente em todos os lugares da terra, de forma gloriosa, certo? Da qual nossa mente não consegue entender. Então, como é que a gente convive, mantém essa consciência, como é que a gente entende isso e faz isso na prática, né? E muda esse hábito e essa mentalidade que nós temos. Primeiro é orando, né? 1 Tessalonicenses 5,17 diz que para a gente perseverar na oração, orar sem cessar, né? E é interessante, futuramente vai ter um vídeo sobre o que é orar sem cessar, e aí eu vou trazer mais em detalhes algumas coisas, mas orar sem cessar de forma muito prática é aproveitar todos os momentos que eu tenho para falar com Deus. Se eu tenho uma dificuldade no trabalho, eu falo com o Senhor. Se acontece alguma coisa com o irmão e ele pede oração, eu falo com o Senhor. Eu acordo, eu falo com o Senhor. Eu vou dormir, eu falo com o Senhor. Eu vou comer, eu falo com o Senhor. Termino de comer, eu falo com o Senhor. Eu percebo a necessidade em mim, eu falo com o Senhor. Eu percebo que eu preciso, por exemplo, de algum livro, eu falo também com o Senhor, né? Os membros aqui da igreja e os meus amigos próximos, eles recebem muitos relatos disso, sabe? De pequenas coisas que nós pedimos
E às vezes nem sabemos que nós estamos orando e Deus nos ouve, nos atende, né? Então, até esses pequenos balbuciar, poxa, eu preciso disso, eu quero isso, nós podemos entender isso como oração também, certo? Futuramente eu trago sobre isso. Trago até a citação do Spurgeon comentando sobre uns salmos, que Deus escuta nosso balbuciar, falando com a gente mesmo como uma oração. E se Ele vê que é uma necessidade, Ele nos atende segundo a sua boa vontade. Então nós precisamos orar sem cessar. Quando o irmão pede oração, tudo é motivo de oração. E eu quero que você grave uma frase na sua vida: nada é pequeno demais ou como é que eu posso dizer isso? Supérfluo demais para que você não leve a oração. Tudo você deve levar a oração. Tudo. Coisa mais insignificante que você pense, você pode levar a oração. Segundo, lendo a Bíblia. Certo? Enquanto a oração nós estamos falando com Deus todo o tempo, né? Durante todo o dia, nós podemos também ler a palavra todos os dias, certo? Isso já está bem estabelecido, mas eu quero que você pense, você precisa pensar sobre o que leu todo o dia. Claro, nós somos pecadores, nós falhamos, nós erramos, nós não conseguimos praticar isso muito bem, infelizmente. Mas nós temos essa ordenança de pegar uma verdade bíblica e pensar. Salmo 1:2, apesar de que isso retrate muito a pessoa de Jesus Cristo, de meditar na lei do Senhor de manhã ou durante o dia e à noite, seja colocado sobre ele de forma perfeita na sua vida, é nos ordenado a fazer isso, de pensar na lei do Senhor durante o dia, durante a noite. Então, procure meditar no Senhor, procure pensar, levar temas, levar assuntos, levar versículos que chamou sua atenção para pensar, poxa, nossa, como é interessante o amor do Senhor. E durante que você vai trabalhando, traga sua memória, anote ali no post-itzinho isso, o amor do Senhor por mim, como Ele é grandioso, sabe? Então, pense sobre isso. Nutra o seu coração, como vai dizer Salmos, enquanto eu pensava, o meu coração queimava. Então, enquanto nós pensamos nas verdades de Deus, o nosso coração queima, certo? E como Spurgeon vai dizer, muitas vezes o fato de sermos frios e não haver mudança no nosso coração é porque pensamos pouco sobre o que nós lemos na Bíblia. Então, pense, medite sobre aquilo que você leu. Terceiro, estude a Bíblia. Não faça isso somente uma vez na semana, no EBD, num culto, não, independentemente, mesmo que você não seja um teólogo, uma teóloga, mesmo que você não tenha obrigação de ensinar, discipular, pregar, escrever tese, escrever artigo, mesmo que você não tenha nenhum projeto no Instagram, não importa, não interessa. Mesmo que você seja a pessoa mais ocupada desse mundo, e eu entendo o que é ser ocupado, acredite por mim. Estude a Bíblia todos os dias. Separe 30, 1 hora, 30, 60 minutos e estude a sua Bíblia. Pegue ali, separe um livro da Bíblia, uma carta, não interessa. Pegue um bom ou bons comentários e vá estudar a sua Bíblia, certo? Ou leia bons livros sobre um tema. Ultimamente me chamou muita atenção sobre, vamos retornar ao exemplo que eu dei passado, ao amor de Deus. Pegue bons artigos, pegue bons PDFs gratuitos no site Estandarte de Cristo e vá estudar aquele tema. Leia, aproveite. Você passa mais tempo nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, rolando feed, inutilmente procurando uma dopamina forreca, que não serve de nada. E ao invés de você fazer isso, você pode muito bem estar gastando lendo um PDF, botando lá no MoodMyReader, que é um aplicativo, transforma ele lá também no aplicativozinho, num formatozinho que você leia muito bem, né? Compre bons PDFs no Kindle, leia para que ele esteja no celular e tudo. Ou seja, leia, estude a Bíblia, pense sobre a Bíblia, reflita sobre a Bíblia. E essa vai ser a diferença do seu crescimento para o crescimento de outras pessoas, certo? E assim você vai convivendo, você está aprendendo, você está escutando o que Deus está falando para a sua vida.
tá falando pro seu coração, tá falando para você. Então, quando você está lendo ou estudando sobre um livro da Bíblia, um assunto da Bíblia, Deus está ensinando você, Deus está compartilhando, Deus está se sentando, olha que coisa interessante sobre mim, agora você tem que aprender. Então você vai dizer, certo, Senhor, é isso aqui que eu estou compreendendo, mas será que é o mesmo, sabe? Então você cria um diálogo interno com o Senhor. É meio conversa de maluco, mas é isso. Não é maluco porque nós estamos conversando realmente com alguém, sabe? E muitas vezes o nosso estudo teológico é árido por causa disso, falta diálogo. Falta um diálogo da alma com Deus. Porque é esse diálogo da alma com Deus que faz com que o estudo seja algo grandioso. Eu que, por exemplo, tenho me feito estudar de forma todos os dias durante 12 anos. Não porque eu gosto de estudar, mas porque eu gosto de ouvir o Senhor. O que é que o Senhor tem me ensinar? O que é que eu estou sendo burro aqui? O que é que eu estou sendo incompetente aqui? O que é que eu estou falhando, sendo um desgraçado aqui? Né? O que é que eu estou fazendo de errado? Senhor, o que é que eu preciso melhorar? O que é que eu estou fazendo de certo que eu posso amadurecer? Entende? Mas você só vai saber isso tendo esse contato com a palavra. Outra coisa bem interessante é que nós podemos escutar louvores. Eu não estou dizendo que nós devemos só escutar louvores. Eu estou dizendo que a gente pode escutar louvores. Louvores bons, né? Salmos, alguns metrificados muito bons. Louvores bíblicos, cristocêntricos, né? Do Reformed Sound são muito bons. E por aí vai. Nós temos que nutrir o nosso coração com boas canções, com boas letras, para que os nossos corações sejam encharcados, para que cresça a devoção no nosso coração ao Senhor. Então escute bons louvores. Cultue a Deus no seu lar, com sua família, certo? Essa é a quinta coisa. Cultue a Deus no seu lar. Se você é um homem, uma mulher que estão casados, então cultuem juntos. Se você tem um esposo ou uma esposa, cultue juntos. Pega os seus filhos e tudo mais. E outra, cultuem com a igreja, certo? Cultuem com a igreja. Preparem o coração de vocês durante a semana para cultuar com a igreja. Nesse momento que vocês vão juntos, publicamente expressar o amor que vocês têm a Jesus. Entende? Ouça boas pregações e estudos, certo? Ouça boas pregações e estudos. Ouça bons pregadores. Pense sobre bons pregadores. Não vá somente para os pregadores do mainstream. Saia um pouco deles e procure outros bons pregadores. Que outros bons pregadores às vezes estão pregando coisas muito mais específicas para a sua vida. Entende? Então, saia só dos que estão na moda, que estão aí no holofote. Vá procurar outros bons pregadores e outros bons estudos. Para quê? Para que durante o dia você também ouça a palavra de Deus, certo? Você pode também ouvir a palavra de Deus. Tem essa outra questão também, certo? Eu estava inclusive conversando com um casal aqui da igreja que está entrando para a membresia, e o irmão disse, cara, eu não tive muito tempo para ler todo esse Salmos 19 e tudo, mas eu ouvi várias vezes e foi muito bom. Então você também pode ouvir a palavra de Deus, certo? E sétimo, traga à memória a promessa de Cristo, de Mateus 28, 20. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com a gente. Ele está com você. Ele está com você aí nesse momento, escutando. Ele está comigo aqui, falando, certo? Ele está falando por meio de mim para a sua vida. Então Jesus, ele está aqui com a gente, entende? Ele convive com a gente, ele vê os nossos pecados, mas também vê as vitórias que ele mesmo trabalhou em nossa vida para que a gente pudesse alcançar. Então ele convive com a gente. Ah, mas eu não estou vendo, mas mesmo que você não veja, ele está lá. Tem uma expressão de Moisés que eu acho muito legal, que eu vou tentar achar aqui em Hebreus. Não estava no cronograma dessa passagem, mas eu gosto muito dela, porque ela expressa exatamente o que eu quero compartilhar com você. Moisés.
Vamos ler toda a parte, quando eu achar a gente para e vê isso juntos. Que diz assim, ó. Pela fé, Moisés, isso em Hebreus 11, 23, recém-nascido foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Invisível. E é muito legal que nessa versão da NVI, ele está vendo aquilo que é invisível, sabe? Mas na CF eu acho legal que ele vai dar uma entonação um pouco mais específica. Ó, ele diz assim, ó, 11:27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ou seja, é isso aqui que nós devemos ter também em nossas vidas. Nós devemos ficar firme, confiando que Jesus está com a gente, como se a gente estivesse vendo o invisível. Porque realmente, o invisível está com a gente, que é Jesus. Mas ele está vivo. Tão vivo quanto o que a gente lê nos evangelhos. Os pedidos que nós vemos nos evangelhos, nós podemos fazer para ele, que ele atenderá. Então ele está com a gente. Certo? E por último, o último ponto é: converse com os irmãos, compartilhe versículos com os irmãos, compartilhe dúvidas com seus irmãos durante o dia, compartilhe anotações, observações, converse com seus irmãos. Não converse só com ímpios, não nutra o seu coração com ganância, com luxúria, com vaidades e tudo mais. Nutra o seu coração também com boas conversas com seus irmãos, certo? Então, é isso que eu tenho para compartilhar com você. Se você tem alguma dúvida, algo a acrescentar, o que você achou, comente aqui embaixo. Deixe o seu like, né? Considere também fazer parte, né? Se inscrever no nosso canal e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir sobre isso. No mais, eu sou Efraim Mesquita, criador do Ministério Piedade, e que Deus abençoe sua vida. E até mais.